Oi, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, né? Do dia 21, isso mesmo? Dia 21 de fevereiro de 2024, para nós conversarmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E para essa leitura, eu quero te convidar a ir comigo em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Uma coisa que foi registrada pelo Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos registrou, foi exatamente o primeiro sermão de Jesus registrado por Marcos, é o que diz assim, lá em Marcos 1, versículo 15: O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, o tempo findou, o tempo já deu, o que tinha para acontecer, o que tinha para esse tempo já aconteceu, o reino de Deus está chegando agora, mudem de vida e creiam no Evangelho, porque com a chegada do reino de Deus, só crendo no Evangelho que você vai poder sobreviver às coisas que virão. O Apocalipse tem se falado muito a respeito dele nos últimos dias, né? Algumas polêmicas, algumas coisas, e não só por causa de polêmicas, mas até por coincidência, em lugares distintos e situações diferentes, tem se falado muito sobre o Apocalipse. E todo mundo tem medo do Apocalipse, né? Eu conheço gente que tem medo de chegar perto do livro do Apocalipse por causa das coisas que nele está escrito. Apocalipse significa revelação, né? É uma revelação de coisas que estão ocultas. Então João estava aprisionado numa ilha por causa do Evangelho, porque os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus e todos os demais discípulos, alguns outros discípulos de Jesus, foram assassinados porque criam em Jesus. João não foi assassinado, foi colocado numa ilha. E nessa ilha, então, João tem uma revelação. Ele tem um encontro com Jesus e Jesus anuncia para ele as coisas que haveriam de acontecer. Então, João vai falar sobre a perseguição da igreja. Eles estavam sendo perseguidos, então João fala sobre a perseguição da igreja. João vai falar sobre os mártires, né? Ou seja, as pessoas que morrem pela fé. João vai falar também no Apocalipse sobre descrença. Muitas pessoas haveriam de deixar de crer. Quando o Apocalipse fosse acontecer, ou seja, quando o fim de todas as coisas viesse a acontecer, quando o desfecho da história da humanidade viesse a acontecer, pessoas deixariam de crer, né? Hoje em dia a gente tem um número muito grande de pessoas que creem mais no poder do homem, que creem mais em pedras, que creem nos astros, que creem no poder da mente, e poucas pessoas, ou melhor, não vou dizer poucas pessoas porque eu não tenho essa estatística, mas as pessoas estão acreditando muito mais nisso, as pessoas estão voltando-se muito mais às fábulas e às coisas fantasiosas da própria mente, às invenções, aos deuses da sua própria criação, como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Voltando aos deuses das suas próprias criações. Estão preferindo isso do que crer no Deus que criou todas as coisas. Isso é um sinal de que o Apocalipse realmente chegou, né? Também fala sobre falsos profetas, falsos mestres, né? E a gente vê acontecendo isso. Ao longo da história do cristianismo sempre teve, na verdade, ao longo da história da humanidade sempre teve os falsos mestres, né? Mas ia haver uma efusão maior, ia haver um grupo maior, ia haver um número maior de falsos mestres. E dentre esses falsos mestres, falsos cristos e também anticristos, né? Anticristos, o que é o anticristo? E o próprio João fala nas suas cartas, na primeira carta dele, lá no final do Novo Testamento, próximo do Apocalipse mesmo, você já tem a fala de João sobre ele. Fala assim: muitos anticristos já se revelaram entre nós e muitos virão, né? O que são os anticristos? São pessoas que não creem em Jesus, são pessoas que falam em nome de Jesus, pessoas que anunciam a palavra de Jesus, mas não têm compromisso com Jesus. E muitas vezes essas pessoas são contra Cristo ou tentam tomar o lugar de Cristo. Então elas são endeusadas, muitas vezes elas são
idolatradas tantas vezes, né? Com isso você tem também uma coisa que acontecia, que está previsto acontecer, e temos visto acontecer com muita frequência, chamada apostasia. O que é apostasia? A apostasia não é necessariamente o abandono da fé, não. Apostasia significa uma mudança na maneira de crer. Ah, peraí, deixa eu ler direitinho aqui. Não, não é isso bem que foi falado, não. Estão me enganando. Eu quero crer diferente. A gente tem um número muito grande de pessoas hoje, e muitas delas já estiveram na igreja de Jesus, né? Já estiveram caminhando na fé cristã, e essas pessoas hoje, elas creem diferente, elas falam que a igreja está totalmente errada, e são os desigrejados, são chamados desigrejados, pessoas que realmente querem desmistificar a igreja, tirar da igreja todo aquilo que Jesus plantou, né? E também fala sobre o anticristo escatológico. O que é o anticristo escatológico? É aquele que vem no fim. Embora ao longo da história do cristianismo você tem várias pessoas que se levantam contra Cristo, o João no Evangelho, no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e 14 também, ele vai falar sobre o anticristo, que é uma figura humana que vai assumir a postura de poder com alianças militares, políticas, com alianças religiosas. Então, com todo o poder militar, poder político, poder religioso, poder místico, essa figura que todo mundo vai adorar, que todo mundo que eu falo assim, todo mundo que não conhece o Evangelho vai adorar, todo mundo que não se rende a Cristo vai achar que ele é o máximo, e ele chegou. E ele então vai apresentar a solução para o mundo. Você repara que ao longo do mundo, ao longo do globo, as políticas estão, os poderes políticos estão em falência. Você já percebeu isso? Em todo lugar. Você pode reparar. Todo lugar tem um problema político aqui, ali, todo lugar está entrando em falência. Isso é necessário para que para que se deseje a chegada de alguém que vai colocar ordem na casa, ou seja, vai fazer uma nova ordem mundial. Vai criar um novo sistema de controle mundial, um novo sistema de política mundial. Aí entra em falência a política, entra em falência as moedas, entra em falência as religiões, e o anticristo ele vem para resolver todas essas coisas, né? Essas coisas são coisas que dividem a humanidade, política, dinheiro, religião, né? Essas coisas dividem a humanidade. Mas se você tiver um ponto unificante que resolve isso tudo, é a chegada do anticristo. E é isso que ele promete. E é isso que está já em vias de acontecer. Você já vê homens poderosos aí que estão apontando soluções para a humanidade. A humanidade tem quase 8 bilhões de pessoas, e você tem uma meia dúzia, entre aspas, né? Algumas centenas de pessoas que ditam o rumo e o destino do mundo. Você reparou isso? As pessoas estão sempre levantando bandeiras que um grupo define e o mundo inteiro vai andando atrás daquilo. Isso tudo é um projeto de controle, né? Isso tudo aponta para a chegada de Jesus, né? E outra coisa que a gente vê também, além do endeusamento humano, né? Inclusive o Elon Musk já está instalando chip nas pessoas, que é uma forma de controlar as pessoas, e o objetivo é que amanhã ou depois toda a tecnologia acabe e você vai transferir dados, pensamentos, através da psique, né? Como é que chama aquele negócio? Telepatia. Então, eu com chip aqui, você com chip ali, eu transfiro meu pensamento, meu sentimento, minha emoção, eu transfiro para você sem precisar de ter rede, sem precisar ter internet, porque hoje o mundo está conectado na internet, né? Há uma grande preocupação em 2024 falando sobre um apagão na internet, uma explosão no sol que há de trazer um apagão para a internet. Se apagar a internet, acaba o sistema monetário. O mundo todo hoje, poucas pessoas hoje usam dinheiro. A gente ainda usa, porque a gente tem pouco dinheiro, mas quem tem muito dinheiro só faz transações via internet o tempo todo. Então, se apagar a internet, vai ter problemas monetários, a igreja já está muito virtual, né? A igreja já está muito virtual e muitas outras coisas. Vai parar o mundo. Então você precisa de um sistema que não venha correr esse risco. E aí você tem as pessoas que apresentam soluções. Olha só como é que o anticristo trabalha. O anticristo ele faz um problema e oferece a solução. Ele faz a ferida e te vende o remédio. É assim que vai tratando, e assim vai manipulando a humanidade, né? E a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer, né? Daniel capítulo 12, versículo 4 fala que a ciência há de se multiplicar,
E o homem vai correr de um lado para o outro. Quer dizer, fala sobre a ansiedade, a correria do dia a dia. Lê lá, Daniel 12, versículo 4. O homem correndo de um lado para o outro e a ciência se multiplicando. Hoje em dia já tem robôs que são a imagem e semelhança do ser humano. Você não consegue identificar se é uma pessoa ou se é um robô. Já sente, o robô tem sensações térmicas, né? Sente frio, sente calor, expressão do rosto, tudo. Já está tudo assim. A inteligência artificial já está criando isso, né? Num estádio, recentemente no estádio nos Estados Unidos, todo mundo assistindo uma partida, parece que era de basquete, alguma coisa assim. De repente entraram pessoas, aparentemente pessoas, entraram nesse estádio. E quando foram reparar, não eram pessoas, eram robôs. Eles piscam os olhos, eles parecem que estão respirando, eles têm tato, eles fazem tudo. Eles são capazes de pegar um grão de arroz e colocar num lugarzinho. É coisa muito detalhada. Então é o homem criando seus próprios avatares, não só na tela, mas também no dia a dia. Isso também é um anúncio do Apocalipse, né? Sem contar os fenômenos naturais, né? Os tsunamis, vulcões, os abalos sísmicos de um modo geral. A Bíblia fala, lá em Mateus 24, que as potências do céu serão abaladas. Então, se a gente está percebendo assim que o mundo está sofrendo tudo isso, Romanos 8 vai falar que o mundo geme. O mundo está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo geme porque Jesus está voltando. O Apocalipse, ele culmina dizendo que Jesus vai voltar. O mundo não tem uma autogerência, o mundo não é autônomo. Os multiversos, né, eles não funcionam de forma autônoma. Eles estão funcionando através da gerência de Deus. E Jeremias vai falar assim: ai da terra por causa dos seus moradores. Uma vez que o homem está destruindo a terra, então a terra está se voltando contra ele, a natureza está se voltando contra o homem. E vai chegar um momento, e já está chegando esse momento, que Deus vai vir na pessoa de Jesus para resgatar a todo aquele que creu na mensagem do Evangelho. Por isso que ele fala em Marcos 1,15: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. Mudem de vida e creiam no Evangelho. Né? Então está se aproximando o dia da volta de Jesus. E a volta de Jesus anuncia para a gente, para quem crê, novos céus e nova terra. O Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, ele fala sobre isso. Ele fala assim: eu também vi. Eu vi novos céus e nova terra, porque o velho céu e a velha terra, essa velha coisa criada, deixou de existir. E agora tudo novo se fez. É lá que Jesus te aguarda. Se você crê em Jesus, é lá que ele te aguarda. Eu crendo em Jesus, é lá que ele me aguarda. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar todo aquele que creu. E tudo que está acontecendo é a terra gemendo, aguardando ou clamando pela chegada de Jesus. Acho que é o Salmo 97, se não me falha a memória, e também tem Miqueias, acho que capítulo 4, alguma coisa assim, que vai falar assim: aí vem o Senhor, e o mundo se derrete diante dele. O que significa isso? Porque Deus está se aproximando, Jesus está voltando, a terra está sofrendo dores do parto. A terra, porque o planeta, a terra, as coisas criadas não resistem à presença de Deus. Então, uma vez que Jesus está voltando, então os cataclismos, as coisas estão acontecendo na esfera humana. Todo mundo, em maior ou menor grau, em qualquer lugar deste planeta, sabe que as coisas não estão normais. Você sabe disso. Você olha para o mundo, você sabe disso. Um aumento exacerbado de homens que não querem ser homens, um aumento exacerbado de mulheres que não querem ser mulher. É isso? Um aumento exacerbado da bestialidade humana. Pessoas que têm comportamentos completamente diferentes daquilo que a raça humana é capaz de produzir. Isso tudo é sinal da volta de Jesus. Que Ele nos abençoe e que nós possamos esperar a sua chegada com fé no coração. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir.